E essa semana eu tive muitas dores. Normalmente eu tenho dores só quando eu ando, mas essa semana eu tive dor deitado na cama. Eu acordei e eu mexi o pé, doeu demais. E eu fui ao pronto-socorro, no ortopedista, e ele não me falou, ele só falou assim: procura quem te operou. Mas ele me passou um remédio que é para necrose de osso. Que eu não sei você, se você pega o remédio e já sai tomando. Eu normalmente saio lendo tudo. E eu acho que na realidade a gente não devia ler, porque quando você lê, aí você vai ficar com medo de tomar aquele remédio. Era melhor não ler, mas eu li, né? E eu tenho retorno com o médico que me operou essa semana. E eu confesso a vocês que a dor e eu, nós não somos amigas. Eu não gosto de dor, eu não gosto de gritar, então por isso eu nunca fui no Hop Hari, porque eu não gosto nada que me faz gritar. Então eu não vou naqueles brinquedos que a pessoa sobe na montanha russa. Eu fui com o Natan no Beto Carreiro uma vez só, todo mundo gritando, e eu mudo. Ele falou de novo, eu falei: nunca mais eu entro na montanha russa, porque eu não gosto de nada que me faz gritar. Então nunca tive problema de saúde, não estou com problema nenhum de saúde, né? Graças a Deus. Um monte de gente procurando atestado para tomar vacina. Eu falei: rapaz, eu não posso procurar nada para tomar vacina, eu vou ter que esperar chegar a minha idade. Eu falei: mas graças a Deus, isso é sinal de que eu não tenho nada. Eu queria que os irmãos ao longo da semana lembrassem de mim nas suas orações. Se for a vontade do Senhor, eu estarei operando, mas a minha vontade é não operar, porque eu teria que ficar aí pelo menos uns 20 dias sem pôr o pé no chão, e não estava muito afim disso não, né? Mas que você possa lembrar de mim nas tuas orações, em nome de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo de número 7, pertinho de Apocalipse aí. 1 João capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pai Santo, obrigado pelos louvores, obrigado pela maneira com a qual nós podemos adorar o Teu nome esta manhã. Obrigado por cada um desses que chegaram à Tua casa. Obrigado por aqueles que nos assistem. Obrigado por aqueles que vão nos assistir depois. Mas acima de tudo, obrigado por Teu grande, esplêndido, sublime e excelso amor, que nos alcançou quando talvez ninguém daria qualquer razão à nossa existência. O Teu amor nos alcançou, a Tua graça chegou até nós. Pai, obrigado por cada momento deste culto, pelo momento que também Te adoramos com os dízimos e ofertas, pelo momento que intercedemos pela vida do pastor Guilherme,
agora estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que a nossa alma precisa ouvir esta manhã. É assim que eu oro, no nome santo do Teu Filho Jesus, amém e amém. Pode sentar-se. Quando nós falamos de amor, e quando nós buscamos amor, e quando nós tentamos viver debaixo desse amor, há muitas coisas que acontecem. O diabo tem tentado diversas maneiras copiar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus é. E uma das maneiras com a qual o diabo tem deturpado e acabado com a sociedade é copiando o amor. Só que infelizmente o diabo copia e estraga. Por isso que ontem, dia dos namorados, eu não vou dizer o nome aqui da marca, mas uma marca colocou um comercial num canal de televisão de esporte, onde ela colocou 2 homens se beijando e 2 mulheres se beijando. Isso pode ser qualquer coisa, mas não é amor. Pode dizer o que quiser, mas isso não é amor. E o diabo tem feito com que nós também acabamos deixando de amar. O amor sempre será entre um homem e uma mulher. Quando nós falamos no amor eros, fora disso, Romanos capítulo 1 é claro, estão buscando a perdição. Não há meio termo. Deus, a Bíblia é clara. 1 Coríntios é claro, Romanos é claro, Levítico 19 é claro. Não há meio termo. Pastor, mas o tempo mudou, as épocas mudaram, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Simples, irmão. Simples. Eu respeito tudo e todos, mas o fato de eu respeitar não quer dizer que eu concorde. Entre respeito e concordância há 2 coisas diferentes. Por exemplo, eu não concordo com tatuagem, mas eu respeito. Eu não concordo com que homens usem brinco, mas eu respeito. Mas eu não concordo. Você nunca vai ver eu apoiando, você nunca vai ver eu falando a favor. Diz, a bola de neve. E eu conheço o pastor Rina. A bola de neve lá tem um monte de gente. Não tem problema nenhum. E eu respeito. Só que eu não concordo. Se eu precisar de uma marca, eu já nasci com ela. E vários de vocês que estão aqui, dos que estão nos assistindo, tem alguma marca de nascença no corpo. Não precisamos de outro. Eu entendo, mas não quer dizer porque são modismos que chegam e nós vamos aceitando tudo. O amor é a mesma coisa. Algumas pessoas acabam usando 1 Samuel, quando Davi diz que amou a Jonatas mais do que o amor das mulheres, mas o amor ali não é eros, o amor ali é ágape. Então Pedro, quando escreve na sua primeira carta falando sobre Paulo, ele diz que algumas pessoas pegam a palavra de Deus e deturpam para a sua própria destruição, tentando pegar a palavra de Deus para que ela possa dar razão a alguma coisa errada que eu estou fazendo. Jesus cobra isso dos fariseus, porque fala para eles: vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo do coentro, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês desprezam pai e mãe. O que adiantou? Hipócritas. E se tem um povo que apanhou de Jesus, foram os fariseus. E Jesus batia sem dó. Educadamente, Jesus dava com os 2 pés no peito deles. Eles faziam uma pergunta, Jesus dava tapa, sem dó. Eles: nós somos cegos. Jesus falou: se vocês fossem cegos, vocês não estavam perguntando para mim. Chamou de cego 2 vezes. Jesus não tinha dó dos fariseus, mas Jesus tinha amor. Quando nós corremos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o amor de Deus se manifestando. Nós vemos o amor quando Deus faz a criação, quando Ele diz para que Adão cuidasse de tudo. O amor de Deus está ali. O amor de Deus está na natureza. Tanto está na natureza que Paulo escreve aos Romanos dizendo que a natureza geme aguardando o dia que ela será restabelecida. Porque quando Adão e Eva tomaram daquele coco, até a natureza está sofrendo até hoje. O amor de Deus me alcançou. O amor de Deus te alcançou. O amor que me amou, não levando em consideração o que eu era, o que eu fazia, o que eu tinha. Talvez eu não escolheria um moleque que bebia o tanto que eu bebia, que mentia o tanto que eu mentia, que falava o tanto de palavrão o tanto que eu falava. Eu não escolheria.
Eu tinha um monte de amigo que era muito melhor que eu. Pelo menos eu parecia, que eu não conhecia o coração deles. Mas não bebiam, raramente mentiam, não matavam aula. Quem está aqui nunca matou aula? Eu matava aula para jogar bola. Um moleque burro, fosse para alguma coisa boa, para jogar bola. Matava aula e ia jogar bola, matava aula e ia nadar. E depois largava a roupa lá secando, porque não podia chegar em casa com a roupa molhada. A gente não matava aula para fazer um monte, mas era errado, porque era para estar na escola. Eu escolheria outras pessoas, mas Deus me escolheu. O amor me alcançou. Talvez você conheça um monte de gente que aparentemente são melhores do que você, mas o amor de Deus não leva nada disso em conta. E o amor de Deus nos alcança. O amor de Deus se encontra conosco. E o mundo tem tentado de diversas maneiras fazer com que esse amor seja deturpado. Ontem, dia dos namorados, eu e minha esposa completamos 28 anos juntos. Porque no dia 12 de junho de 1993, ela viu meus olhos, se apaixonou por mim, ela me deu um beijo, ela que me beijou, a força. E nós estamos juntos até hoje. Isso é amor. Nós estamos juntos. Nós já passamos lutas, nós já enfrentamos tempestades, mas juntos. Nós conversamos, ela é minha amiga, minha melhor companheira, minha confidente, não só minha intercessora. Nós estamos todo o tempo nós estamos juntos, na alegria, na riqueza. Foi mais na pobreza, né, meu amor? Mas agora está melhor, graças a Deus. Mas quando nós casou, meu tio tá ali, que me levou para Montemor numa Brasília. Não colocou umas latinhas lá, né, Carlão? Para bater atrás de mim. Mas ele me pôs na Brasília que ele tinha e me levou para Montemor. Tinha uma sacolinha de mercado. Graças a Deus. Eu posso olhar para trás hoje, não sei quantos guarda-roupa eu já doei de roupa, mas nós temos um outro guarda-roupa cheio. Mas tudo começou com uma sacolinha. E nós fomos crescendo. O mundo tem tentado fazer com que o amor fique em segundo plano, quando o amor na realidade é o que nos mantém forte, quando o amor é o que nos mantém sustentados, quando o amor é que nos mantém verdadeiramente dispostos a enfrentar toda e qualquer luta que vier. É o amor. E este amor nos alcançou. Este amor tem chegado até nós. Por que as pessoas não têm mais paciência hoje nos relacionamentos? Porque não ama. Então é mais fácil ir por aquilo que o mundo está dizendo. Você é tão novo, você vai arrumar outra pessoa melhor que essa daí. E é o que nós ouvimos com constância. Nós desistimos das pessoas por quê? Porque nós não amamos. Diga uma pessoa para mim que Jesus desistiu na Bíblia. Diga uma pessoa para mim que era difícil. Você conhece algumas pessoas difíceis? Eu conheço. Jesus desistiria delas? Por que nós desistimos? Porque nós não amamos. Pastor, o senhor está dizendo que falta amor. Eu estou dizendo que o amor está em nós, mas ele não é manifestado. Deus está em nós, e nós acabamos de ler: se Deus está em nós, no amor está em nós. Cristão significa pequenos cristos. Ele está em nós. Se Deus está em nós, olha, não é só o Espírito Santo que habita em nós, é o próprio Deus que habita em nós. E nós acabamos de ler que Deus é amor. Ele não será, ele não pode ser, ele é. Esse amor tem que se manifestar. Como ele se manifesta? Quando ele se manifesta, é que quando nós pensamos em amor, nós só pensamos em amor humano, nós só pensamos em amor carnal, nós só pensamos em amor eros, nós só pensamos no amor que nos dá alguma coisa em troca. Ontem à tarde, quando conversava com a minha esposa, eu já tinha terminado, um pouquinho antes de vir buscar os meninos aqui no culto, e aí a gente brincava um pouco,
que ela falou: você vai para cirurgia agora, de novo, aconteceu alguma coisa, hospital, não sei o que e tal. Eu falei: filha, fique em paz, Deus me levar, fique em paz. Ela falou: eu vou cuidar dos meus pais, vou cuidar dos meus velhos. Amor. Diz que eles voltam a ser crianças. Anaí pode dizer melhor do que eu, Flávio, né? Família do pastor Guilherme com a Isabel. Mas eles fizeram tanto por nós. Por que a gente não ama como deveria amar? Por que a gente não se entrega? Porque a gente sempre está esperando alguma coisa em troca. Se a pessoa nos presenteia, a gente também dá presente. Mas se a pessoa não nos dá presente, a gente finge que esqueceu o aniversário dela também. Se a pessoa não nos fala bom dia, o que a gente faz? A gente também não fala. Se a pessoa não nos cumprimenta, a gente também não cumprimenta. Isso nada mais é do que o quê? Falta de amor. Interessante que quando a gente corre a Bíblia, Jesus procura conversar com as pessoas. Jesus vê a mulher samaritana na beira do poço, vai lá falar com ela. Algumas pessoas são apresentadas a Jesus, a maioria Jesus vai até elas. Por que será que nós então não falamos desse amor? O versículo mais importante da Bíblia fala de amor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou quem? Quem é o mundo? Eu e você. Nós somos o mundo. Nós acabamos de cantar aqui que a gente tem que amar o mundo. Nós temos que corrigir essa letra aí, varão. Tem uma outra versão, nós não podemos amar o mundo, não. A gente pode usar do mundo e largar essa encrenca aqui. Mas nós estamos no mundo. Nós somos o mundo. O mundo está em nós. Se nós não tomarmos cuidado, o mundo nos domina. O mundo nos escraviza. O mundo nos leva a uma vida de consequente de queda e pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor! O amor de Deus que nos alcança. E o porquê que esse amor é importante? Porque nós lemos lá em Romanos capítulo 13, versículo 10: quando nós amamos, nós cumprimos a lei. E Jesus diz que veio para que toda a lei fosse cumprida. Ele diz que nenhuma vírgula ia passar, tudo iria se cumprir. Então quando eu e você amamos, nós cumprimos os mandamentos do Senhor. Quando nós escolhemos amar, o inimigo é envergonhado. Por isso que Romanos 13:10 diz que o amor é o cumprimento da lei. Por isso que é extremamente importante. E Mateus capítulo 24, versículo 12, ele diz o seguinte: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Olha só, a preocupação. E o versículo, capítulo 24 de Mateus, é um capítulo que os discípulos estão perguntando: quando serão os sinais de que tu virás? Você quer um sinal de que Jesus está próximo? O amor não existe mais no mundo. O que existe é interesse. As pessoas são frias. Nós somos interesseiros. É um sinal, é só ler Mateus 24. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aí Paulo nos exorta no capítulo 13 de Romanos, no versículo 8: a ninguém ficais devendo coisa alguma, a não ser o amor. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque por mais que nós amarmos, por mais que nós nos esforçarmos, por mais que nós nos doarmos, nós sempre estaremos sendo devedores do amor. Porque nunca você vai vencer a mão de Deus, que é o amor por excelência. Você consegue amar mais que Deus? Consegue? Eu tenho ouvido,
E eu fui na maternidade esses dias. Não é um lugar que eu gosto muito de ir, porque eu não tenho muitas lembranças boas da maternidade, né? Quando minha esposa perdeu os filhos, é para lá que a gente vai. E quando minha esposa perdeu o nosso filho, que tinha 5 meses já, foi os momentos mais difíceis da minha vida, porque eu via um monte de mulher subir com aqueles barrigão e outras descendo já com a bolsa e o filho, e na minha memória ficava assim: minha esposa subiu com o mesmo barrigão, só que minha esposa vai descer sem nada. Então foi um dos dias mais difíceis da minha vida ficar na maternidade. Eu estava tão ansioso que eu comprei 5 pãozinhos e comi na mesma hora. Já comeu 5 pãozinhos puros, sem nada dentro? Tem que estar com muita fome, ou você tem que estar muito ansioso. Mas eu comprei o pãozinho para trazer para casa, porque era o que eu ia comer. Minha esposa no hospital, o que eu ia comer amanhã cedo quando eu fosse para Sanasa? Mas não deu tempo. Tamanha ansiedade que eu tinha, que eu acabei com aqueles 5 pãozinhos lá na porta da maternidade. Mas minha esposa fez um exame lá esses dias e eu fui buscar essa semana. E aí quando eu entrei na maternidade, confesso para vocês que eu parei e falei: Senhor, é hora de eu voltar no tempo e te pedir perdão. Porque naquele dia que a minha esposa perdeu o nosso primeiro filho, nosso segundo filho na realidade, eu falei um monte de coisa para Deus. Falei: como é que pode o Senhor fazer um negócio desse comigo? Quem é que o Senhor pensa que é? Olha, moleque abusado. E eu citei o nome de um monte de gente, que eu não vou dizer aqui, que hoje os filhos já estão tudo maior que o Natan. O Natan já fez 18. Mas eu citei o nome de um monte de gente que estava tendo filho e que eu achava que não tinha condições de ter filho. Você já pensou isso? Não, só eu. Graças a Deus, só eu que pequei. Eu já pensei: como que pode aquela menina ter filho? Senhor, o Senhor sabe, não vale nada. Você nunca pensou isso? Eu já pensei. Deus respondeu? Não. Eu me lembro que naquela noite eu vim para casa chorando. E eu coloquei uma fita de VHS aleatória, uma pregação, e pus lá para mim assistir, lá para as 3 da manhã, porque eu não conseguia dormir. Eu catei um monte daquelas fitas VHS que eu tinha, enfiei uma no videocassete e comecei a ouvir. E sei lá que horas que foi da mensagem, eu sei que o pastor que estava pregando, ele parou e disse: olha, não tem nada a ver com a minha mensagem, mas você que está aí achando que você é maior do que Deus, que você está questionando Deus, que você está perguntando para Deus o porquê, guarda uma coisa: você é um verme. Se não fosse o amor de Deus, você estaria morto. Ele é que sabe o que Ele tem e o que Ele pensa a vosso respeito. Sossega. Eu desliguei e fui dormir. Pedi perdão a Deus. Mas essa semana falei: Senhor, a gente não sabe de absolutamente nada, porque nós não entendemos a dimensão desse amor. Nós nunca vamos conseguir pagar o que Deus fez por nós. Nós nunca vamos entender o chamado desse amor por nós. Quando em João no capítulo 15 versículo 9 Jesus diz: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Será que a gente consegue compreender isso? E Jesus ainda continua dizendo: permanecei no meu amor. Nós que amamos os nossos cônjuges, nós que amamos os nossos filhos, a gente ama todo o tempo? Ou tem dia que a gente tem vontade de matar? Aquele menino é uma doçura, aquela menina é tão lindinha, mas tem dia, irmão, se a gente pudesse, a gente ia bater, até, não é assim? Mas onde está o amor que a gente tem? Eu te amo. No dia dos namorados eu posto um monte de fotinhas, um monte de coraçãozinho. Até hoje de manhã ela atrasar,
e tenta passar maquiagem, não deu certo e passa de novo, e aí você está lá, está de máscara, para que passar isso, meu Deus do céu? E aí você fica, vou buzinar, não vou buzinar, vou buzinar, não vou buzinar, e aí quando você buzina, perdeu a bênção, porque você já não buzina assim, pip, você já buzina assim, pip. Aí sabe o que a mulher faz quando ela ouve a buzina? Ela retoca, ela faz mais um cacho, ela passa mais uma chapinha, ela demora mais um pouquinho, já que está reclamando, vai esperar um pouquinho mais. Mas onde está aquele amor de ontem? Onde está aquele amor dos coraçãozinhos que explodiam? Permanecei no meu amor. Interessante que quando Jesus está terminando a oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 26, ele diz que quando nós amamos, abre aí a sua Bíblia comigo, deixa marcado aí em 1 João, vamos lá na carta do apóstolo, no Evangelho de João, capítulo 17, quando nós amamos, nós nos parecemos como Cristo. Quando nós amamos, nós nos parecemos como Cristo. Olha só o versículo 26, o que nos diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que, o quê? O amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabe por que o diabo tenta deturpar o amor? Porque se nós amarmos, nós seremos como Cristo. E o diabo não nos quer como Jesus. Ele não quer que a gente imite a Jesus. O máximo que a gente vai ter é o amor barato de um para com o outro. O amor que de vez em quando nos decepciona, nos entristece e nos machuca. Quando o amor de Deus é completo, e quando nós os amamos, nós nos parecemos com Cristo. Quando nós nos amamos, nós ficamos melhor, porque quando nós amamos, nós temos paciência. A gente pensa antes de responder. A gente não joga as coisas na cara do outro, porque a gente sabe que aquilo que o outro fez de errado, hoje, amanhã pode ser a nossa vez. Mas quando o nosso amor é interesseiro, a gente nem pensa. Eu fiz isso para você. Já recebeu a paga do que você tinha. Por isso que Jesus está dizendo: Pai, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmão, o lugar mais difícil de nós sermos cristãos, onde é? É dentro da nossa casa. Porque as pessoas conhecem as nossas falhas, conhecem as nossas limitações, conhecem todos os nossos erros. E onde é que nós deveríamos demonstrar o nosso amor? Em casa. E onde é que a gente tenta demonstrar o amor? Lá fora. A gente fica tentando agradar todo mundo lá fora, quando nós deveríamos agradar os aqui de dentro. É tudo isso que o inimigo tem tentado trabalhar para fazer com que o amor não seja evidenciado. Nós precisamos ser uma comunidade do amor. Nós precisamos juntos buscar este amor. Porque Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo o seguinte, no capítulo 3, versículo 17: estejais fundamentados e arraigados em amor. A Bíblia é amor de Gênesis a Apocalipse. E o síntese da Bíblia é amor. Mas nós não temos amado. Nós não temos vivido como uma comunidade de amor. Nós estamos pensando em nós. Nós fomos jogados por essa sociedade a olhar apenas para o nosso umbigo. Por que nós investimos em missões? Por amor. Eu não vou conseguir chegar em todos os lugares, nem você. Mas a foto daqueles missionários que estão ali, ó, que eu acho que foi o André que colocou ontem. A foto daqueles missionários ali vai fazer com que nós cheguemos junto, ó. Ali tem Portugal, Equador, Peru, Argentina, Filipinas e Equador de novo.
Depois nós vamos colocar o nome e as bandeiras deles lá, né? O amor de Deus vai chegar, mas falta outros ali. Falta o Heron e a Paula, que estão no Amazonas, né? Falta o Pablo, que está indo para Roraima, que nós estamos ofertando para ele. Falta o Rodrigo e a Diana, que estão no Equador. Falta tantos outros, mas é o amor. Porque eu acredito que Jesus está para voltar, não muito menos do que nós possamos imaginar. Eu não acredito que eu vou ver os meus cabelos ficarem todos brancos, porque alguns já estão. Mas eu não acredito que eles vão ficar todos brancos, porque eu acho que Jesus volta antes. E eu quero levar esse amor para a maior quantidade de pessoas possíveis. Nós precisamos entender isso. Quando eu e você estávamos perdidos e jogados à mercê daquilo que o mundo tinha e daquilo que o diabo tinha, Colossenses capítulo 1 versículo 13 diz que Ele nos libertou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou dos nossos pecados, ou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho, de novo, do seu amor. É o amor de Deus que nos alcançou. Então, quando a gente distribui uma cesta básica, quando a gente dá banho em um mendigo, quando a gente faz alguma coisa, nós estamos fazendo por amor. Não pode ser por interesse. Quando essa semana o Marcelo na África, a esposa dele, me mandou uma mensagem dizendo que a igreja caiu, era de barro, caiu, e ele falou: eu não posso fazer de barro de novo, nós precisamos fazer de bloco. Vamos ajudar, vamos pensar numa maneira. Nós não temos dinheiro para construir a igreja, mas nós podemos ajudar com alguma coisa. Nós podemos dar 1 milheiro de tijolo, nós podemos dar 2 milheiros de tijolo, a gente pode comprar 50 barras de ferro, a gente pode comprar 100 sacos de cimento. Nós não podemos fazer tudo, mas isso não pode nos impedir de também não fazermos nada. Já que eu não posso fazer tudo, eu não vou fazer nada nunca. O amor que nos alcançou precisa alcançar aquele povo na África, precisa alcançar aqueles índios. Irmãos, eu e você, como somos? Quando Deus, revelando-se a João, em Apocalipse capítulo 2 versículo 1, quando Jesus conversa com a igreja com João a respeito da igreja de Éfeso, Jesus tem um monte de coisa daquela igreja, Jesus tem um monte de elogios para aquela igreja. Jesus diz que aquela igreja era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha boas obras. Jesus diz que aquela igreja não apoiava, era contra aqueles falsos apóstolos. A hora que eu estava lendo isso ontem, eu falei: puxa vida, algumas igrejas nossas no Brasil precisavam ler Apocalipse de novo, que tem tanto falso pastor e falso apóstolo aqui. Mas o problema é que a igreja não lê mais a Bíblia. E a igreja de Éfeso, ela não tolerava os falsos apóstolos. Era uma igreja perseverante, era uma igreja unida, era uma igreja que, diz a carta a Éfeso no capítulo, versículo 5 do capítulo 2, que ela suportava provas por amor ao nome de Jesus. Olha só, na menor tribulação que os crentes enfrentam hoje, eles abandonam a Jesus. Não é o nosso caso, porque nós começamos no meio da pandemia. Mas 30% dos membros das igrejas evangélicas do Brasil não voltaram para a igreja desde que começou a pandemia. Isso são dados reais que acabaram de ser divulgados pela Invisionar, pelo Josué Campanhã, que cuida de pastores no Brasil. 30%, quer dizer, de cada 10 pessoas, 3 não voltaram mais para a comunhão, 3 não voltaram mais para os cultos. Por quê? Porque falta amor. Jesus está dizendo que essa igreja tinha um monte de qualidades, mas no versículo 4 Jesus diz que essa igreja abandonou o seu primeiro amor. E Jesus então chama a atenção dela no versículo 5: volta-te, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porque se não tiver amor, não tem absolutamente nada. Se nós não amarmos, nós não encontramos Jesus.
Nós gostamos da igreja, nós gostamos dos louvores, nós gostamos do ambiente, mas se nós não amarmos, Jesus não está em nós. Não está em nós. Na aeronave tinha um senhor que ia todo sábado à tarde, bêbado, na hora do ensaio. E ele falava. O Marcelão tinha paciência. As outras pessoas não tinham. Na realidade não é que o Marcelão não tinha paciência. O Marcelão conhecia os hinos que ele queria cantar. E ele sempre falava assim: canta o hino tal para mim, canta o 115, o 118, o 35. Então quando ele falou a primeira vez, canta o hino pelo número, eu falei: desviado. Beleza. Os outros ministros não conheciam hino por número, mas o Marcelo conhecia. Então quando ele chegava no ensaio, era o Marcelo parava tudo e o Marcelo cantava 2 hinos para ele. Ele chorava e ia embora. Chorava e ia embora. Ele fez isso por uns 5, 6 anos. Antes de eu deixar o pastoreio do aeronave, entrou no culto de domingo de manhã um senhor branco, careca, magrinho, que ele era bem magro, de terno e gravata. E eu olhei para aquele homem, ele veio na hora errada do culto, né? Assim, o horário errado para ele, porque nós já estávamos terminando a mensagem. E ele entrou, eu falei: nossa, poxa, parece tal pessoa. Mas eu falei: mas não pode ser. Beleza. Acabou o culto, todo mundo foi indo embora e ele ficou lá me esperando. Porque eu não tinha o costume na aeronave, eu só ia para a porta no domingo à noite. Eu não ia para a porta para cumprimentar os irmãos no domingo de manhã. Ele ficou esperando eu chegar na recepção. Quando eu cheguei na recepção, ele falou: o senhor lembra de mim? Eu falei: mais ou menos. Eu falei: você é tal pessoa? Ele falou: eu sou. Eu falei: puxa, sua fisionomia não mudou. Ele falou: eu vim aqui para agradecer o pastor, porque por vários anos eu entrei aqui de sábado e pedia para cantar um hino, e aquele negão, ele falou assim, aquele negão cantava para mim. Eu voltei para Jesus, só que eu voltei para a igreja que eu era. Eu voltei para a Assembleia de Deus Belém, ali em cima, da onde eu tinha caído. E quando eu voltei, minha esposa também voltou depois de um mês, meus filhos também voltaram, e ele já era um senhor. Ele falou: meus netos estão na igreja, mas eu estou passando aqui para agradecer, porque isso só aconteceu porque todas as vezes que eu entrei aqui bêbado, vocês tiveram paciência comigo, vocês cantaram aqueles hinos para mim, e aquele hino foi entrando na minha alma, e hoje toda a minha família está liberta, porque o amor alcançou aquele perdido. Nós precisamos ser a comunidade do amor. Quando nós nos convertemos, nós amávamos. Nós precisamos voltar a amar. Volta lá em 1 João. Nós precisamos voltar a amar. Se nós não amarmos, irmão, nós podemos fechar as portas. Nós podemos fechar. Nós precisamos amar. Nós estamos numa avenida. Puxa, você não tem ideia o que Deus já fez nesses 6 meses aqui nessa avenida. A gente já comprou marmita na hora que para muitos era errada. A gente já comprou remédio para gente que chegou aqui. Só que assim, nós também não somos bobos. A pessoa precisa de remédio? Precisa. Tem receita? Tem. Então traz receita, a gente compra. Não damos dinheiro, a gente não é o Silvio Santos. Precisa de remédio, a gente compra. Precisa de comida, a gente compra. Precisa de leite, a gente compra. Está com fome, a gente compra. Precisa pagar água, a gente compra. Precisa pagar a luz, a gente não compra, a gente paga. A gente paga, mano, a gente ajuda. Só que a gente não dá dinheiro, porque a gente não é banco. Precisa de um leite, a gente compra, né, Josi? Tem uma família que a Josi e o Ronilson cuidam lá e precisam de leite. Nós compramos, não tem problema nenhum, irmão. Porque daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Nós precisamos amar. Amar. Domingo nós falamos para vocês: olha, pagamos as contas, pagamos o som. Depois você pode acabar o culto, pode subir ali. Quinta-feira já trabalhamos, sexta-feira já trabalhamos, já aumentamos a sala das crianças. Daqui a pouco vai começar a reunião das crianças. Vamos terminar tudo aqui, irmão. O amor. Porque
nós queremos com que vidas sejam transformadas. E João está dizendo: amados, nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. É falácia, é vida vazia, é vida rasa. Nós precisamos amar. Jesus está na cruz e o amor está se manifestando, porque 2 ladrões estão lá e um está dizendo: se tu és o Cristo, desça. O outro está dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o amor transformou. Não teve batismo, não teve discipulado, não teve nada, mas teve amor. E o amor levou aquele homem para que quando eu e você lá estivermos, ele vai tomar ceia conosco junto com Jesus, por causa do amor. Por que a gente não ama? Porque o diabo tem nos levado a olhar para nós mesmos e não olhar para a palavra. Versículo 8 do capítulo 4 diz que se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque quem ama, irmão, tem que manifestar isso. No versículo 10 ele diz que o amor consiste em que Deus nos amou e morreu pelos nossos pecados. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não te amou quando você decidiu no teu coração que você viria para a igreja, que você deixaria de fumar, que você deixaria de beber, que você deixaria de mentir. Não, quando você estava lá perdido no pecado, o amor de Deus estava te esperando. Eu me lembro de uma pessoa que fumava 3 maços de cigarro por dia, e ela fez todo o discipulado do batismo, as 12 aulas. E eu tinha um costume no aeronave, que aqui nós vamos colocar também. Eu não gosto de batizar a pessoa só para dar um banho de piscina na pessoa. Eu prefiro que ela saiba o que ela está fazendo. Então a gente orienta, a gente dá aula, a gente ensina, a gente fala sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é a comunhão, o que é pecado, tudo, para que a pessoa tome uma decisão sensata. Ao longo desses 20 e tantos anos, eu nunca teve um dia, e não sou melhor do que ninguém, eu sei que é a graça de Deus em mim, nunca teve um dia, no meio de todas as lutas que eu já enfrentei, nunca teve um dia que passou no meu coração o desejo de sair da presença de Deus, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde eu saí. E o irmão que discipulava, que dava aula, me chamou e falou, a última aula era sempre comigo, porque eu orava para as pessoas, eu fazia algumas perguntas, mas eu orava para quebrar maldição, eu fazia algumas coisas lá que talvez não são muito usuais das igrejas. Mas nós somos um país de tradição católica, nos levam nos terreiros para a gente ser benzido. Quem já foi? Só eu. A gente era levado, irmão, levava quebrar espinhela caída, não sei o que, e levava a gente nos terreiros, e dava arruda, e dava aquelas coisas. E depois a gente carrega isso. E aí o irmão me chamou e falou assim: pastor, eu falei, são 8? Ele falou, não, são 7. Eu falei, não, tem 8 pessoas aqui. Ele falou, não, tem uma irmã que não vai batizar. Eu falei, puxa, ela desistiu? Vamos falar com ela. Ele falou, não, já falei, tudo que tinha que falar eu já falei. Eu falei, e por que ela não vai? Porque ela fuma. Eu falei, que você é bobo, irmão. Não, vamos falar com ela, deixa todo mundo descer, eu vou falar com ela. Não, pastor, eu já tentei de tudo. Eu falei, não, irmão, eu sou o pastor, eu vou falar com ela. Eu falei, fica aí. Todo mundo desceu, ela ficou. Eu falei, a irmã não vai batizar. Ela falou, não, pastor, meu sonho é batizar, mas ele disse que eu não posso batizar. Eu falei, irmão, a gente não pode pôr impedimento para as pessoas. Ele falou, não, pastor, mas ela está em pecado. Eu falei, então, mas eu creio que a hora que a gente levantar ela daquela água lá, ela vai ter nojo de cigarro e nunca mais vai fumar. Você não crê? E
foi isso que aconteceu, irmão. Ela está lá no aeronave até hoje, nunca mais fumou. Ela levantou daquele batismo e ela pegou o maço de cigarro depois lá no banheiro da igreja e jogou no lixo do banheiro da igreja. Sabe por quê? Porque o amor de Deus entrou no coração dela e ela teve nojo daquilo que para ela afastava ela de Deus, mas ela tinha um desejo maior, que era servir a Jesus. E nós ficamos colocando empecilhos. Deus nos amou quando nós ainda estávamos no pecado. O amor que me amou, o amor que te amou, o amor que me alcançou, o amor que te alcançou, ele precisa ser expandido, ele precisa ser levado para fora da igreja, ele precisa ser manifestado em todos os lugares que eu e você estamos. Algumas pessoas vão nos chamar de bobos. Você é bobo. Mas Jesus vai nos chamar de filhos. Imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque nós decidimos amar. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando nós manifestamos o amor, as pessoas olham para nós e dizem: Jesus está aí. Quando William Carey morreu, 30 anos depois, um outro missionário chegou lá para pregar na China e começou a anunciar: olha, Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus age desta maneira. E o povo começou a dizer: ele já morou aqui, ele morava naquela casa ali, ele dava alimento para nós, ele cozinhava para nós. O missionário falou: esse povo está louco, como é que o Jesus morou aqui? Ele falou: quando que Jesus morou aqui? Ele falou: o nome dele era esse, ele morou nessa casa, ele morou aqui por 30 anos. Tudo que você está dizendo que Jesus fazia, ele fazia. Por quê? Porque as pessoas não viram a Deus, mas através do nosso amor, Deus é manifestado na vida delas. Por isso, irmão, não sei quantos de vocês assistiram. Se você não assistiu, assista o filme da Madre Teresa de Calcutá. Ah, pastor, você está ficando doido? Não, assista. Você vai ver o que é amor. Ela cuidou dos leprosos no momento que ninguém tinha coragem de chegar perto, porque se chegasse perto pegava. Mas o amor na vida dela era tão grande que ela cuidou de mais de 10 mil leprosos e nunca ficou doente, porque o amor era a proteção dela. Agora, quando a gente tem medo, parece que a gente atrai aquilo. Ela morreu de idade, mas ela não morreu enferma, porque ela tinha amor. Ela construiu um hospital, os muçulmanos derrubaram. Sabe o que ela fez? Construiu outro. Os muçulmanos derrubaram, ela desistiu e foi embora. Não, ela construiu outro hospital, porque ela falou: Deus me mandou vir aqui e construir um hospital. Eles podem derrubar quantos eles quiserem, mas eu vou manter um hospital aqui para cuidar desses enfermos. E sabe o que Deus faz? Quando derrubaram o segundo hospital, ela chorou, ajoelhada no meio dos escombros, e ela fez uma oração rápida, de 2 minutos: Senhor, em algum lugar tem alguma empreiteira que tem material sobrando, que poderia levantar esse prédio, e eu poderia cuidar dos enfermos que o Senhor vai trazer aqui. 3 dias depois, uma comitiva da Itália chega até a Índia e pergunta: o que são esses escombros passando por perto? Uma doida aí estava tentando levantar um hospital, mas a população derrubou. Ele falou: eu quero conhecer ela. Pararam na igreja católica, perguntaram para ela: por que você quer fazer um hospital? Ela contou toda a história, e esse italiano disse: segunda-feira eu mando a minha construtora, eles virão da Itália, vão ficar aqui e só irão embora quando esse hospital estiver
funcionando. Sabe por quê? Porque uma mulher que decidiu amar, se colocou na presença de Deus e decidiu ser bênção na vida de pessoas, Deus se manifesta através do amor. É por isso que o inimigo não quer que a gente ame. É por isso que nós somos cada vez mais individualistas. Versículo 16 aqui do capítulo 4 diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Algumas pessoas perguntam: como eu tenho certeza da salvação? Se você ama, você está salvo. Se você não ama, você ainda não entendeu a salvação. Porque o que você merecia era a morte, mas Deus te deu vida. O que você merecia era aquela cruz, aqueles açoites, aquelas chicotadas, aquelas blasfêmias, eram para você, não eram para Jesus. Mas Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Mas eram meus e teus pecados. Mas o amor de Deus te alcançou. E como é que nós vamos descobrir isso? Quando esse amor dentro do nosso coração se manifesta para aqueles que estão à nossa volta. Irmão, nós precisamos ser mais tolerantes. Não é aceitar o pecado. Nós precisamos odiar o pecado, mas nós precisamos amar o pecador. Nós estamos jogando o pecador e o pecado num pacote só e jogando no lixo, quando na realidade a gente tem que lutar contra o pecado, mas a gente precisa amar o pecador. Como? Com o amor de Deus, porque com o nosso a gente não consegue. Com o nosso nós não vamos suportar. Nós vamos dizer que as pessoas são ingratas, as pessoas são aproveitadoras. E é verdade. Filha, onde estão os teus acusadores? Você lembra de João capítulo 8? Ninguém te condenou? Versículo 8 a 10. Jesus diz a ela: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. A graça, que eu sempre digo que a graça não é de graça, porque a graça precisou de fato alguém pagar o preço. Para nós é de graça, mas para Deus custou o seu filho, amor. Pela graça nós somos salvos, ela nos alcançou, mas Deus pagou um preço. Nós precisamos voltar a ser uma comunidade do amor, porque no versículo 18 vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. O grande problema é que nós não amamos. Eu não quero fazer cirurgia por vários motivos. Vou ter que entrar no NPS, vai me atrapalhar financeiramente, deixar de fazer as coisas que eu gosto, ter que passar por um processo de recuperação que eu já passei uma vez, que não é simples. Vou ganhar mais peso do que eu já ganhei. Já ganhei 8 quilos, eu vou ganhar mais um pouquinho, porque eu vou ter que ficar. E a gente não fica de boca fechada, a gente fica de boca aberta, mastigando, comendo, né? Pelo menos eu, né? Por diversas coisas. Mas nem tudo sai como a gente quer. Nem tudo é do jeito que a gente quer. E a gente precisa saber depender de Deus. Mas eu não tenho medo. Ah, você tem medo de ir no hospital? De maneira nenhuma. Nós enterramos, infelizmente, várias pessoas com Covid que faleceram. De um dos velórios que eu fui, na outra semana nós enterramos mais um, e na outra mais um, e na outra mais um. Em 25 dias nós enterramos 4 e mais uns 15 infectados. Você teve alguma coisa? Que eu saiba, não. Ontem o Rafael falou: papai, por que o senhor não faz exame de vista? Eu falei: porque eu enxergo bem. Ele falou: e se o senhor não enxergar bem? Eu falei: eu acho que eu enxergo bem. Ele falou: pai, mas a mulher já está aí, não cobra nada, já tem o óculos, é mais barato, vai que o senhor precisa. Eu falei: eu não preciso.
Aí ele falou: pai, mas e se o senhor precisar? Eu falei: filho, eu não vou correr atrás de doença. Se eu precisar, minha vista vai escurecer, eu vou tentar ler a Bíblia, eu não vou conseguir, aí eu vou fazer o exame com um oftalmo, mas nesse momento eu consigo ler tudo, eu enxergo de perto, de longe, no escuro, no claro, eu enxergo debaixo da cama, em cima da cama, eu enxergo no céu, eu só não enxergo embaixo da terra. Às vezes a gente fica caçando enfermidade. Não podemos. O perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe por que sua casa não melhora? Seu casamento às vezes não melhora. Nossos relacionamentos interpessoais não melhoram, porque nós não amamos. A gente tem medo de amar. A gente tem medo do outro se aproveitar da gente. A gente tem medo de o outro abusar do nosso amor. Não tenha. Sabe por quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você nunca vai amar mais do que Deus te amou. Você nunca vai amar mais do que Deus já derramou por você. Nós nunca vamos vencer o amor de Deus. Nunca. Nós nunca venceremos o amor de Deus. Versículo 20, e aqui eu quero terminar. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Que eu e você sejamos instrumentos de amor. O que o mundo precisa é do amor de Deus. E o amor de Deus será levado por mim e por você. As pessoas estão arredias, as pessoas estão feridas, e pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. É simples, irmão. 1 mais 1 não é 2, é 11. É simples. Nós precisamos entender que uma comunidade de amor é que fará a diferença no mundo.